Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Hoje temos aula de língua portuguesa e vamos utilizar o livro Aprender Sempre. E nossa aula é a aula 3, Entendendo Melhor as Fábulas. O que vamos aprender? Nesta aula você vai ler duas fábulas e identificar os conflitos que existem nelas e como elas são resolvidos. Será que sempre podemos aprender uma lição com essas histórias? Então, vamos pensar em todas essas questões ao ler as histórias, tá bom? Antes da professora realizar a leitura, eu gostaria que vocês pensassem o que é um conflito. O que vocês entendem por conflito? Pensem aí uns minutinhos. Pausa o vídeo aí um pouquinho e pensem sobre isso. Conflito a gente pode entender como confusão, briga, discussão, desentendimento, algo que deixou alguém descontente, chateado. Então está relacionado aí ao conflito, tá bom? E como a gente já falou na aula passada, né, na aula de ontem, as fábulas, as principais características das fábulas são que é uma história narrativa, né, que está sendo narrada. Os principais personagens são animais com características humanas, ou seja, eles falam e pensam como seres humanos. E a principal delas, que a gente sempre tem uma lição no final, algo para aprender, tá bom? Algo de valor, tá? Então, essas são as características. Então, vamos aprender algo com essas histórias hoje. Agora, então, página 37 do livro Aprender Sempre. Acompanhe a leitura que a professora fará em voz alta das fábulas abaixo. Aqui temos duas fábulas. Uma é do leão e o javali. A outra é do galo e a pérola. Vamos ler e identificar os conflitos e como eles resolveram estes conflitos. O leão e o javali. Esopo. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. "Olhe lá", disse o leão. "Aqueles urubus estão com fome e esperando para ver qual de nós dois será derrotado." "Então é melhor fazermos as pazes", respondeu o javali. "Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus." Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então vamos pensar agora um pouquinho sobre essa história, tá bom? A história, os personagens que aparecem são o leão e o javali e o urubu. De início aparece somente o leão e o javali. E eles estão com muita sede e vão até um poço. E começa uma briga, uma discussão para ver quem ia beber água primeiro. Olha só que tipo de discussão deles. Vocês acham que é uma discussão, é uma briga importante ou é uma briga sem sentido? Aí nenhum queria ceder a vez pro outro. Já iam começar a brigar ali para ver quem que ia ser derrotado. Quando, nesse momento, o leão acabou olhando e viu vários urubus. O leão falou: "Vixe, esses urubus só estão esperando um de nós sermos derrotados para atacar, porque os urubus, eles comem, eles se alimentam de restos, né, de outros animais." E o javali falou assim: "Quer saber? É melhor a gente fazer as pazes mesmo, porque eu também não quero virar comida de urubu, não." Então eles falaram: "Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus." E no final disse assim, em destaque, a última frase: "Diante de um perigo maior, que neste contexto era a ser comida de urubu, e diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades, ou seja, as intrigas desnecessárias, os conflitos desnecessários." Tá? Então, vamos ver, vocês pensem aí como que iniciou esse conflito, essa discussão e como eles resolveram essa briga. Segundo o textinho, o galo e a pérola. Esopo. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou: "Se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar muito feliz. Mas para mim,
uma nada serve. Seria muito melhor encontrar algo para comer. Então ele deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. A última frase em destaque: às vezes, o que é precioso para um não tem valor para o outro. Vamos então analisar esta fábula, o galo e a pérola. Então o galo estava ali no terreiro ciscando o chão, né? Porque ele estava com muita fome, então ele estava procurando algo para comer. E de repente, ele com muita fome lá, ele encontrou uma pérola. Vocês sabem o que é uma pérola? Uma pérola é uma pedra, tá bom? Preciosa que a gente encontra dentro das conchas, tá? E no momento que ele encontrou a pérola, ele pensou: ah, se eu fosse um joalheiro, isso teria valor. Se fosse um joalheiro que tivesse encontrado, se fosse o que tivesse encontrado, isso sim teria valor. Mas para mim, que é somente um galo, que estou com fome, para que isso me serve? Não serve de nada. Então ele largou a pérola onde ele encontrou mesmo e foi continuando procurando os alimentos. Então ali, no primeiro momento, o galo ficou confuso, ficou chateado de ter encontrado somente uma pérola e não alimento. Porque o que ele estava procurando era alimento, porque ele estava com fome. Então ali já ele encontrou o motivo de ter deixado ele chateado. E ele foi lá, fez a fala dele, o questionamento dele, né? E depois eu falei assim: quer saber? Em vez de ficar me importando com isso, eu vou largar essa pérola do jeito que tá mesmo. Pra mim não tem serventia nenhum e vou continuar procurando o meu alimento. E a última frase em destaque é: às vezes o que é precioso para um não tem valor para o outro. Então, uma pérola que muitas vezes é precioso para um joalheiro, para as pessoas, para os seres humanos, não tem valor nenhum para um galo, tá? Então a gente tem que pensar sempre nisso. O que às vezes é importante para mim não é importante para o outro. Agora que a professora fez a leitura dos dois textos, das duas fábulas, vamos identificar o conflito gerador, ou seja, em que momento aconteceu a confusão, os motivos dos conflitos ali dentro de cada texto e como foi solucionado esses problemas, tá bom? Vamos lá então. Então temos a fábula O Leão e o Javali. Qual foi, em que momento aconteceu o conflito, a briga, a discussão naquele texto? Por qual motivo eles estavam brigando? O leão e o javali, qual foi a finalidade dele? Qual foi a justificativa, a motivação deles para a briga? E nesse quadradinho aqui ao lado, como eles solucionaram o problema? De qual motivo foi a solução do problema deles? De que forma eles solucionaram e qual foi a justificativa para falar assim: quer saber? Não vamos mais brigar não. Qual foi? Pense aí, voltem no texto, na leitura da professora e identifiquem essas duas informações. Agora do texto O Galo e a Pérola. O galo, no texto do Galo e a Pérola, só temos um personagem que no caso é o galo, tá? Que tem a fala ali, tem o posicionamento dele, somente o galo. Então vamos pensar no conflito gerador. Qual foi o motivo? O que deixou ele chateado no início da história? O que aconteceu? O que ele encontrou que deixou ele chateado? O que ele estava procurando e não encontrou algo no lugar? E depois aqui na solução do conflito, vocês devem colocar de que forma ele resolveu lá o problema dele. No final da história, o que ele fez? Qual foi a atitude dele em relação àquela motivação dele, aqueles motivos que estavam deixando ele chateado? Continuando na página 38, aula 4, conectando as fábulas com a realidade. O que vamos aprender? Nesta aula você vai ler uma fábula e uma notícia e compará-las. Como essas histórias se conectam? Em que elas são diferentes? É possível vivenciar uma fábula? Leia com o grupo a fábula O Leão e o Ratinho. Então a professora vai fazer a leitura de dois textos, tá bom? Um é uma fábula, que é o Leão e o Ratinho. E o segundo é uma notícia. E vamos comparar o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, qual é a lição que cada um deles nos traz, tá certo? O Leão e o Ratinho. Esopo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e
Ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. No final, uma boa ação ganha outra. Este texto, tá bom? É uma fábula bem conhecida entre o leão e o ratinho. O leão, né, ele estava lá cansado, descansando, e os ratinhos danados resolveram passar por cima dele, o que acabou acordando, deixando ele irritado. A intenção dele era não deixar aquele único ratinho escapar, mas ele viu lá o ratinho implorando, pedindo, por favor, deixa eu escapar. Ele falou assim, quer saber então? Pode ir. Deixou o ratinho embora. Depois de um tempo, o leão acabou sendo pego por caçadores, ficou preso na rede dos caçadores. E ele ficou muito bravo com aquilo e ficou desesperado para que fosse levado embora. Ele começou a fazer a floresta inteira perceber com seus urros de raiva. E claro, aquele ratinho que escapou também percebeu isso e foi socorrer o leão. Assim que viu o leão preso, ele roeu as cordas e soltou o leão. Então o leão poupou a vida do ratinho, né, fazendo uma boa ação, e o ratinho pagou aquela boa ação com outra ação, tá bom? Então, uma boa ação ganha outra. É aquela mesma frase que muitos de vocês já conhecem: o que a gente planta, a gente colhe. O que se planta, se colhe. Então é a mesma coisa, quando a gente planta algo bom, a gente tem uma atitude boa, a gente colhe algo bom, a gente recebe algo bom em troca. Isso a gente leva para a vida, tá bom? A professora agora vai fazer a leitura do segundo texto, que é uma notícia, e a gente vai comparar com a fábula. 2. Agora leia o título da notícia abaixo. Essa notícia é do jornal Joca, Brasil, 3 de setembro de 2015. Garoto devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Um colégio particular de Brasília premiou Lucas Yuri Bezerra, de 16 anos, por sua honestidade. Mesmo com os pais desempregados, o menino procurou o dono e devolveu a carteira com R$ 1.600 e que ele achou no lixo. Agora, ele e sua irmã de 14 anos terão uma bolsa de estudos integral no ensino médio da escola. Então, esta é uma notícia, tá bom? Que aconteceu em Brasília. Vocês sabem o que são bolsa de estudos? Bolsa de estudos são a oportunidade daquela criança estudar em uma escola particular, tá bom? Uma escola paga, de forma que ela não precisa pagar pela mensalidade daquela escola. Então, os pais do Yuri que estavam desempregados, eles não poderiam pagar para aquela escola, mas Yuri ganhou, o Yuri e a irmã dele ganhou a bolsa, tá bom? A oportunidade de estudar nessas escolas, por conta da honestidade dele. Ele encontrou uma carteira com um valor alto de dinheiro dentro e resolveu procurar seu dono, e encontrou e devolveu. Então, o Yuri, ele fez uma boa ação, porque a honestidade dele era uma boa ação, tá bom? Ele encontrou o dinheiro e devolveu. E naquele momento, a escola que viu a honestidade dele falou assim, olha, esse menino merece algo em troca, merece uma boa ação também em troca. Então, resolveu presentear ele e a irmã, né, no caso a família dele, com as bolsas de estudos. Então, ele fez uma boa ação e também recebeu uma boa ação em troca. E nesses dois textos, o que a gente pode destacar também é que em nenhum momento o leão ou Yuri pediu algo em troca. Vou fazer algo bom, mas eu quero algo em troca. O leão não disse pro rato, eu vou te soltar, mas eu quero que você me obedeça. E nem Yuri disse, eu vou devolver a carteira se vocês me derem algo em troca. Ninguém pediu algo em troca. Então, simplesmente foi gerando como a consequência, tá bom? A da vida, como o ciclo da vida, tá bom? Fiz algo bom, recebi algo bom em troca. Isso até mesmo para as coisas ruins se resolve dessa forma. Se você fizer algo ruim para alguém, você colhe algo ruim, tá? Então, são regras da vida, tá bom? O ciclo da vida. Então, nesses dois casos, eles tiveram uma boa ação e receberam uma boa ação em troca.
Agora vamos pensar em duas questões que está aqui no final da página, e só que vamos responder na página 40, na atividade 3 da página 40, tá bom? Então a primeira questão é: você encontrou aspectos comuns nessas duas histórias, tanto do menino Lucas, né, que devolveu o dinheiro, quanto do leão e do ratinho? O que eles têm em comum? Quais são os aspectos que são parecidos, são semelhantes? Você fala assim: nossa, essas duas histórias são parecidas nesse aspecto. O que eles têm em comum? E depois, o que há de diferente nessas duas histórias? A professora vai dar algumas dicas, tá bom? Está relacionada ao tipo de texto, relacionado aos personagens, que tipo de personagens, tá? Então, está relacionado à estrutura também do texto. Então, pensem aí o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Os dois textos, do Leão Ratinho e do Lucas, que encontrou o dinheiro e devolveu ao dono. Tá bom? Então, vamos analisar essas questões e responder na próxima página, página 40, na atividade 3. A resposta vocês vão registrar nessa página. Qualquer dúvida, a professora está à disposição para explicar para vocês compreenderem melhor as atividades, tá bom? Então, qualquer coisa, chama a professora no particular. Não fiquem com dúvidas, tá? E aguardo a dúvida de vocês. Muito obrigada, crianças, pela participação, pelo empenho, pela dedicação e até amanhã.